representação gráfica de uma função. Nós conversamos que função é uma relação de dependência entre duas grandezas. A prof trouxe alguns exemplos do dia a dia de vocês. Eu volto no probleminha do pão. Todo mundo vai à padaria todos os dias, ou já foi, né? Ou vai com frequência. Então, eu posso representar uma função através de uma fórmula, que a gente chama de lei de formação da função, ou graficamente. A fórmula me ajuda a estruturar o meu gráfico. A fórmula me permite construir uma tabela para eu representar graficamente a minha função. Então, hoje a gente fala dessa representação da função no plano cartesiano. A prof volta para o probleminha dos pães, como um primeiro exemplo, onde vocês me disseram que o valor a pagar era igual a 50 centavos vezes a quantidade de pães comprados. Então, a gente pegou essa nossa fórmula e representou com letrinhas. O valor a pagar, o V, a gente chamou de Y. A variável dependente é sempre o Y. Igual a 0,50 vezes o número de pães, a gente chamou de X. A nossa variável independente não depende, então, a quantidade de pães não depende do valor a pagar, é o contrário, né? O valor a pagar depende da quantidade de pães que a gente compra. A partir desta lei de formação, nós vamos construir uma tabela com pares ordenados que me permitam representar graficamente. Então, vejam, o nosso X representa o número de pães, o nosso Y, o valor a pagar. Se eu não comprar nenhum pãozinho, 0 pães, pagarei R$0. Se eu comprasse um pãozinho, pagaria 50 centavos. Como é que eu acharia esses 50 centavos? No lugar desse X, eu coloco 1 e multiplico. 0,50 vezes 1, 0,50. Se nós comprássemos 2 pãezinhos, nós pagaríamos R$1. No lugar do X, mais uma vez a gente vai pôr o 2, 0,50 vezes 2, R$1. Se comprássemos 3 pãezinhos, 0,50 vezes 3, mais uma vez no lugar desse X eu estou colocando 3. Isso daria R$1,50. Eu posso continuar construindo essa tabela, mas com 4 valores a gente já consegue uma representação gráfica interessante aqui, onde vocês conseguem perceber o comportamento da nossa função. Então, lá no plano cartesiano, o nosso eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo X, eixo vertical, o eixo das ordenadas, o eixo Y, o nosso gráfico dividido em partes iguais, equidistantes, os nossos pontos aí, marcando no gráfico, então, os pares ordenados encontrados na tabela. Para 0 pães, R$0. Um pãozinho, 50 centavos. 2 pãezinhos, R$1. 3 pãezinhos, R$1,50. 4 pãezinhos, R$2. Opa, eu tinha ido só o 3. Bom, eu quero que vocês observem os meus pontos no gráfico. Eles estão alinhados? Sim. E eles estão alinhados na forma de uma reta. Se vocês olharem, colocarem uma régua, esses pontinhos estão alinhados. A gente conseguiria ligá-los. Mas, prof, posso ligá-los? Neste problema da quantidade de pães e do valor a pagar, a gente não pode ligar os pontinhos, apesar de eles estarem alinhados no gráfico. Por quê? Porque esse problema especificamente,
tem uma das grandezas que não admite valores fracionados. Eu não posso chegar na padaria e pedir, por exemplo, meio pão de trigo para pagar 25 centavos. Eles não cortam o pão ao meio. Ou eu levo um pão, ou 2 pães, ou 3 pães. Eu não consigo fracionar a quantidade de pães. Então vejam, esta grandeza que representa o número de pães não pode ser fracionada. Logo, eu não posso ligar estes pontos do meu gráfico, mesmo eles estando alinhados na forma de uma reta. O valor a pagar, né, o valor que eu pago lá, ele até admite valores decimais. O nosso número de pães não. Este gráfico também não traz valores negativos. Por quê, prof? Porque as grandezas envolvidas não admitem valores negativos. Eu não posso comprar menos 1 pão, menos 2 pães, menos 3 pães. Então, para este problema, para esta função, a sua representação gráfica, lá no plano cartesiano, fica dessa forma. Os pares ordenados, representados graficamente, mas sem que eu possa ligar os pontos, porque as grandezas não admitem valores fracionados. Vai ser sempre assim? Não. Eu posso colocar para vocês outro exemplo no quadro. Posso dizer que o perímetro de um quadrado é 4 vezes a medida do seu lado. O perímetro de um quadrado é 4 vezes a medida do seu lado. Posso escrever dessa forma, usando o nosso x e o nosso y, no lugar de perímetro y, no lugar de lado x. Porque o perímetro depende da medida do lado de um quadrado. Escrita a lei de formação, nós vamos para a tabelinha. Professora, geralmente quando vocês estão em sala comigo, vocês me perguntam, esta tabelinha que a professora escreve, ela virá no exercício ou a gente tem que criar? Em alguns exercícios a tabela será dada, nessa parte da matéria ainda não, mas mais à frente sim, e em alguns exercícios a gente vai ter que criar. Nós teremos que atribuir valores para x e calcular os valores de y. Então eu pergunto, estou falando de perímetro. Este problema admite lado negativo? Eu posso ter a medida do lado de um quadrado negativo? Não. Perímetro pode ser negativo? Não. Então, quais valores nós vamos escolher? Valores inteiros e positivos. A prof gosta sempre de colocar o zero, para a gente ver como se comporta a função lá na origem dos eixos. Número 1, número 2, número 3. Aí alguns alunos me dizem, professora, posso botar os 600? Fica à vontade, você está escolhendo os valores. Mas lembre-se que você terá que construir o seu gráfico até os 600. Então, trabalhoso ao extremo. É o recomendado? Não. É o ideal? Não. Mas é possível? Sim. Fiquem à vontade. Vocês podem fazer, mas não seria o mais indicado no momento, né? Olha o trabalho de fazer o gráfico até os 600. Mas, aqui, escolhi valores para x. 0, 1, 2, 3. Vou calcular os respectivos valores de y, observando a minha lei de formação. Então, o perímetro é 4 vezes a medida do lado. Se o lado é 0, 4 vezes 0, 0. Nós vamos colocar no valor do x, aqui na lei de formação, os números da tabelinha. Se o lado do quadrado vale 1, o seu perímetro será 4 vezes 1, 4. Se o lado do quadrado vale 2, o seu perímetro será 4 vezes 2, 8. Se o lado do quadrado é 3, o perímetro será 4 vezes 3, 12. Encontrados os pares ordenados, nós vamos para o gráfico. Conseguem enxergar o gráfico aqui onde a prof está colocando? Sim, professor. Ok. Trouxe ele mais para pertinho aqui. Eu escutei um nãozinho bem fraquinho, eu não sei se veio daí ou daqui, então vou espremer aqui um pouquinho. Está aqui x e y, o encontro dos eixos 0. Os pontos que eu tenho aqui, os valores para x vão até 3. Lembrem-se de marcar os equidistantes, sempre a mesma distância, por isso régua.
e para cima vai até 12. Como o meu eixo y aqui no quadro é pequeno, eu vou fazer o meu y numa escala de 4 em 4. 4, 8, 12, 16. Agora eu vou marcar os pontos. Quando o nosso x for 0, quando o lado do quadrado for 0, seu perímetro é 0. Quando o lado do quadrado for 1, o perímetro vale 4. Lado 2, perímetro 8. Lado 3, perímetro 12. Mais uma vez eu peço que vocês acompanhem. Esses pontos estão alinhados? Sim. Da forma de uma reta? Sim. Posso pegar minha régua e ligar estes pontos, prof. Aí eu devolvo a pergunta para vocês. Meu nome, eu estou falando de lado de um quadrado e perímetro dele. Essas duas grandezas envolvidas admitem valores fracionários, fracionados, decimais? Sim, né? O lado do quadrado pode ser 1,2, 1,3, 1,25. O perímetro pode dar também um valor decimal, 17,26 e assim por diante, dependendo da medida do lado. Então, essas grandezas envolvidas admitem valores decimais. Logo, eu posso ligar os pontos que representam o gráfico desta função, porque esta função admite valores também decimais. Diferente desta situação anterior, eu não tinha aqui a possibilidade de ligar, porque eu não poderia comprar meio pão. Aqui eu posso ter o lado do quadrado valendo 1,5, por exemplo. Bom, representamos graficamente a função que era o perímetro de um quadrado em relação à medida do seu lado. Percebam, tanto nesta quanto nesta função, o nosso gráfico forma uma linha reta. É uma característica da função de primeiro grau. A gente vai explorar um pouquinho mais isso que a prof acabou de falar, mais à frente, na próxima apostila. Mas já fica a observação para vocês. Estas são funções de primeiro grau, onde a variável x aqui, ó, tem expoente 1, eu não tenho x quadrado, não tenho x ao cubo, então são funções de primeiro grau, representadas graficamente por retas. Aí vocês me perguntarão, mas só existe reta no gráfico de uma função? Não. A prof vai com um terceiro exemplo de representação gráfica de uma função. Já que eu falei do perímetro de um quadrado, eu posso falar da área dele. Como se calcula a área de quadrado? Nono. Como se calcula a área de quadrado? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, pode ser assim? Então, escrevendo aí a lei de formação dessa função, y é igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Concorda com a prof? Área igual a lado ao quadrado. Vou construir a minha tabelinha. Mais uma vez eu insisto, prestem atenção, queridos. Nós escolheremos os valores da tabela. Nós atribuiremos valores para x e calcularemos os respectivos valores de y usando a lei de formação da função. Então, nós escolheremos os valores de x. Combinado? Nós escolheremos os valores de x. Quais valores? Nós estamos falando de área. Eu não teria valores negativos aqui para o lado. Mas aqui a prof faz um parênteses, uma ressalva, para eu mostrar o gráfico desta função. Neste momento, eu vou colocar valores negativos. Tá? Só para que vocês enxerguem graficamente como se comporta a função. Então, eu vou escolher menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora, nós vamos calcular os respectivos valores de y.
Usando a lei de formação, y é sempre x ao quadrado. Então, se x vale menos 2, nós teríamos menos 2 ao quadrado, menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Se x valesse agora menos 1, usando a lei de formação, nós teríamos menos 1 ao quadrado, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. X valendo 0, 0 ao quadrado, 0. X valendo 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 1. E x valendo 2, 2 ao quadrado, 4. Percebam, eu peguei a lei de formação e substituí x por estes valores e calculei o seu respectivo y, que a gente vai chamar no futuro de imagem da nossa função. Agora nós vamos pôr no gráfico, vamos para o plano cartesiano. Bom, para os ordenados da tabela, o primeiro para ordenado é menos 2 para x e 4 para y. Menos 2 para x, 4 para y. Segundo para ordenado, menos 1 e 1. Menos 1 para x e para y. Próximo par, 0 e 0, fica sobre a origem dos eixos. Próximo, 1 para x, 1 para y. E o último para ordenado da nossa tabela, 2 para x, 4 para y. Pergunta, meu nome. Esses pontos estão alinhados na forma de uma reta? Se eu pegar minha régua, eu consigo, com uma única reta, passar pelos 5 pontos que estão no quadro? Não. Ok. Então, essa função, ela não é mais representada por uma reta. Se vocês ligarem os pontos, eu posso ligar os pontos? Estas grandezas admitem valores fracionários? Sim. Né? Não admitem valores negativos, mas admitem valores fracionários. A prof vai reforçar a ressalva que eu fiz. Apesar do problema não admitir valores negativos, a professora colocou-os para que vocês vissem como se comporta o gráfico dessa função, ok? E aí, eu vou ligar estes pontos aqui. Observem, por favor. Ao ligarmos os pontos, o que a gente encontra para esta função é o que a gente chama em matemática de parábola. A minha função foi representada por uma parábola, mas percebam, ela é uma função de que tipo? Ela tem expoente 2. A gente vai dizer que essa é uma função de segundo grau. Então, como eu dizia ainda há pouco, a gente vai explorar isso com bastante carinho na próxima apostila. Falaremos bastante sobre. Mas já para vocês perceberem as diferenças. As funções anteriores que a prof acabou de explorar eram de primeiro grau. O gráfico era uma reta. Essa é uma função de segundo grau. O gráfico é uma parábola, uma curva, que a gente chama suave, a gente não faz um bico, a gente suaviza a curva. Representamos graficamente esta função. Bom, o que a prof quer que vocês tenham em mente? Para eu representar graficamente qualquer função, lá no plano cartesiano, eu vou precisar da lei de formação e de uma tabelinha, que se o enunciado não me trouxer, nós construiremos. Nós atribuiremos valores para x e iremos calcular os valores de y para poder representar no gráfico a nossa função. Então, o nosso objetivo agora é que vocês entendam que para construir o gráfico de qualquer função, eu preciso da lei de formação e construir uma tabelinha para achar os pares ordenados para representar o plano cartesiano. Ok? Ah, sim, obrigado. Dúvidas?
Lá na página 48 de vocês, então, ele traz para vocês uma situação diferente. Ele traz o gráfico da função, ele traz a representação gráfica da função e pede para vocês dizerem que lei de formação corresponde a cada um destes gráficos. Que lei de formação corresponde a cada um destes gráficos. Então vamos descobrir juntos, olhem só. Página 48. Exercício 1. Vocês conseguem enxergar essa letra D aqui? Sim. Tá bom. Sim, professor. Isso, ok, perfeito. Lá nas leis de formação, e aí aqui ele traz para vocês os gráficos e pede que a gente determine que gráfico é de quem, né? Ou que lei de formação é de que gráfico. Bom, o gráfico que a gente tem, o primeiro gráfico é este. Está na forma de uma reta, então. Eu tenho que descobrir qual é a lei de formação correspondente a esse gráfico. Então, nós vamos fazer o caminho inverso. Eu vou olhar o meu gráfico, vou perceber alguns pares ordenados, alguns pontos que pertencem a este gráfico, pegar os valores das coordenadas. Então, esse ponto aqui está sobre a reta, está destacado aí na apostilinha de vocês também. Quais coordenadas tem esse ponto? 2 para x, menos 1 para y. Aqui eu tenho um outro ponto que também foi destacado no gráfico. Menos 2 para x e 1 para y. Podem escolher qualquer um destes dois pontos. Agora, esse primeiro valor refere-se a x e esse a y. Eu tenho que descobrir qual destas fórmulas tem, quando x vale 2, y igual a menos 1. Por isso que a prof dizia, eu vou fazer o caminho inverso. Eu não vou construir a tabela, eu vou pegar o ponto no gráfico e verificar em qual das igualdades, em qual das fórmulas, em qual das leis de formação, o meu ponto verifica a igualdade. Em qual das fórmulas, quando x vale 2, eu tenho y valendo menos 1. Então eu vou testar a primeira. Quando meu x for 2, y tem que dar menos 1. Então vamos testar. 2 vezes no lugar de x, eu vou pôr 2. Menos 4. Y é igual a 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Era o que eu precisava? 2 e 0? Não, eu precisava 2 e menos 1. Então, a primeira fórmula não é do primeiro gráfico. A continha feita não achou o par ordenado 2 e menos 1. Eu vou testar na segunda fórmula. Y igual, no lugar do x eu vou botar o 2. Então vai ficar menos 2 dividido por 2. 2 negativo dividido por 2, 1 negativo. Era o que eu precisava? Era. Aí eu tenho alguns alunos que ainda serão céticos, né, que precisam da confirmação. Ah, professor, eu testei um ponto só e eu não estou me sentindo muito seguro, não. E se eu errei um sinal? Se eu não prestei atenção em alguma coisa? Ok? Testem, então, o outro pontinho. Quando o nosso x for menos 2, y tem que dar um positivo. Então, vamos testar. Y igual a menos, no lugar de x, 2 negativo, dividido por 2. Fazendo a regra dos sinais, vejam, esse sinal vermelho é da fórmula, esse sinalzinho preto aqui é do número, porque x era negativo. Menos com menos mais, 2 dividido por 2, deu 1. Era o par ordenado que eu precisava? Menos 2 e 1, sim. Então, os dois pares ordenados foram testados nesta lei de formação
e deram certo. Logo, este gráfico é desta função. Tem um parênteses aqui, a gente vai colocar dentro dele a letra B. Este gráfico é desta função, porque testamos os pares ordenados e tornou a igualdade verdadeira. Dúvidas nesse exemplo? Vejam, eu explorei só o primeiro gráfico. São 4 gráficos que nós temos nessa questão. Então eu pergunto, neste primeiro exemplo, dúvidas? Não. Então eu vou desenhar o segundo gráfico que nós temos ainda. Bom, está aqui o gráfico da segunda função, ou melhor, o segundo gráfico desenhado na questão número 1. Mais uma vez, para eu descobrir qual é a fórmula que corresponde a esse gráfico, eu vou pegar pontos deste gráfico. Então, quando a prof diz pontos, é porque no plano de vocês tem alguns pontinhos que estão destacados. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Então, nós vamos pegar as coordenadas desses pontos destacados. Lembrem-se que é primeiro x, depois y. Essa é a ordem. Primeiro x, 0. Depois y, 4. Este ponto aqui tem coordenadas 1 para x, 2 para y. Poderia pegar esse ponto aqui também, que tem coordenadas 2 para x e 0 para y. Qualquer um deles. Vejam, a prof colocou 3 alternativas para vocês. Escolham uma delas. Aqui, pegando esse primeiro pontinho, significa que se x vale 0, y tem que dar 4. Se x vale 0, y tem que dar 4 positivo. A letra B nós já testamos, ela não está mais disponível. Eu tenho que testar lá na letra A. No lugar de x, nós colocaremos 0. Então, y igual a 2 vezes 0 menos 4. 2 vezes 0, 0. 0 menos 4. Menos 4. Era o que nós precisávamos? Não, a gente precisava de 4 positivo na continha e o 4 negativo. Isso significa que essa lei de formação, essa fórmula, não é desse gráfico, porque este valor de x, 0, não dá 4 positivo para y, deu 4 negativo. Prof, quero testar mais um valor. Se eu tivesse feito com 1 e com 2, nós teríamos y igual a 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Ele está dizendo, então, que quando o nosso x vale 1, o y vale menos 2, e não 2 positivo. Então, vejam, qualquer um dos pares ordenados que vocês colocassem na fórmula, a gente não encontraria o correspondente valor de y do par ordenado. Então, a primeira fórmula não é deste gráfico. A segunda fórmula já foi relacionada. Nós vamos testar a letra C, então. No lugar de x eu ponho 0. Y igual a 4 vezes 0. 4 vezes 0, gente. 0. Quer dizer que quando o nosso x vale 0, y também vale 0. Não é o que nós estamos procurando. Então a letra C também não é a fórmula deste gráfico. Sobrou só quem para este gráfico? Letra D. Então, o segundo gráfico corresponde à lei de formação da letra D. Podem testar. Y é igual a menos 2 vezes, no lugar de x, 0, mais 4. Y é igual a 2 vezes 0, 0. 0 mais 4. Y igual a 4. Então, quando x vale 0, nesta lei de formação, y vale 4. Perfeito. Este gráfico é desta função. Dúvidas nesse segundo exemplo? Não. Ficou claro para vocês como procurar que gráfico é de que função? Ou qual a fórmula correspondente ao gráfico? Não. Não ficou claro ou não ficou dúvidas? Não. Ah,
Ok. Então, sem dúvidas? A prof deixa para vocês fazerem sozinhos as outras duas, né? Tem mais 2 gráficos aqui, vocês vão continuar testando depois, não agora. E nós vamos seguir juntos na página 49, exercício 2. Página 49, exercício 2. Deixa a prof achar a listagem de participantes. Antônio, bom dia. Pode ler para a professora, por favor, o enunciado da questão 2? Antônio, bom dia. Prof, estou sem microfone. Então tá. Vamos para o próximo. Caio, consegue ler para a professora? Caio? Página 49, exercício 2, querido. Consegue ler, por favor? Caio? Carlos? Carlos? Oi. Bom dia. Bom dia. Página 49, querido, exercício 2. Leia para a professora. É a página 49, né? Isso, exercício 2. Qual dos gráficos representa a função y igual a menos x ao quadrado elevado a 2? Isso, ao quadrado. Tá certo, obrigada, querido. Bom, Nada. a pergunta dele é: qual dos gráficos representa a função y igual a menos x quadrado? Essa questão 2, gente, é diferente da questão número 1? Não. É exatamente da mesma forma. Ele dá o gráfico, ele dá a lei de formação. Só que lá na 1 a gente tinha 4 fórmulas, 4 gráficos. Cada gráfico tinha uma fórmula correspondente. Na questão 2 eu tenho 2 gráficos e uma única fórmula. Então eu tenho que descobrir qual dos 2 gráficos corresponde à fórmula dada. A lei de formação y igual a menos x quadrado. A nossa forma de fazer será a mesma. Nós vamos olhar o gráfico, tirar pontos deste gráfico e verificar quais pontos tornam a fórmula verdadeira, tornam a igualdade da fórmula verdadeira. Então, só um minutinho para a prof. Bom, os gráficos aqui estão. Eu quero descobrir, então, essa lei de formação de qual deles é. Para que a gente possa conversar, vocês lembram com a professora a diferença entre ter parênteses numa potenciação e não ter parênteses numa potenciação? Como assim, prof? Menos x ao quadrado é igual ou diferente a menos x ao quadrado sem parênteses. Antes da gente conversar sobre isso, vamos lembrar isso. São iguais ou diferentes? Pode. Eu, no final do segundo, não faço parte da potência da constância negativa. Isso, perfeito, ótimo. São diferentes. Quando eu não tenho parênteses, o sinal não está elevado ao quadrado. A gente vai conservar o sinal. Quando eu tenho parênteses, o sinal também é elevado ao quadrado. Essa é a diferença. Numericamente, menos 3 ao quadrado, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Menos 3 ao quadrado, sem parênteses. Eu conservo o sinal e resolvo a potenciação. 3 vezes 3, 9. Por isso, são resultados diferentes. Tendo isso em mente, a gente volta para cá. Peguem pontos que estão neste gráfico e neste para verificar quais pontos valem na nossa lei de formação. Então, eu vou pegar esse pontinho aqui, que tem coordenadas 2 e 4, e vou colocar na fórmula para ver se
Quando x vale 2, y dará 4. Vou pegar também esse pontinho para testar. 2 e menos 4. Testando o primeiro ponto. Y igual a menos, no lugar de x2. 2 ao quadrado. Não tem parênteses, o sinal não está elevado ao quadrado, y dará menos 4. Se x for 2, y tem que dar menos 4. Foi isso que deu aqui? Não. Isso significa que este ponto não é desta fórmula. Logo, este gráfico todo também não é desta fórmula. Vamos verificar com o segundo ponto, então. Se lá não valeu, aqui tem que valer obrigatoriamente. No lugar de x, a gente vai pôr 2. Y é igual a menos 2 ao quadrado. Mais uma vez, dono, não tem parênteses, não eleva o sinal ao quadrado, conserva o sinal e resolve a potência. 2 vezes 2, 4. Quando x for 2, y é 4 negativo. Verdade. Logo, esta lei de formação refere-se a este gráfico da letra B. Para assinalar o gráfico correspondente, né? Aí está. Dúvidas nessa questão 2? Não. Questão 3, então. Já prof. Pedi aqui a participação, vejamos. Caio já chegou? Consegue ler para a gente? Se não conseguir, pode escrever ali no chat, querido. Mas a prof. gostaria da sua... Oi, bom dia. Consegue ler para a gente na página 49, o exercício 3? Página 49, exercício 3. O enunciado. Pode ler o enunciado para a gente. O primeiro perímetro hexágono regular é dado uma maneira dos lados. Por exemplo, perímetro de hexágono cujos lados também não Ok. Obrigada, Caio. Então, ele diz para vocês que o perímetro de um hexágono regular, lembrem, hexágono 6 lados, regular, todos iguais. Hexágono regular, 6 lados de mesma medida. É dado em função da medida L dos seus lados. Se o perímetro de um hexágono de lado 1 vale 6. Somando os 6 lados, deu 6. Ele pede que a gente escreva a lei de formação dessa função, página 49, exercício 3, letra A. Lei de formação dessa função. O perímetro seria 6 vezes a medida do lado. Se vocês preferirem escrever com x e y, y é igual a 6 vezes x. Está escrita a lei de formação. Letra B. Depois do Caio, a prof. vai achar aqui, o Davi. Na aula passada o Davi não conseguia ler. Davi hoje consegue? Ainda não. Eduarda. Eduarda, bom dia, querida. Consegue ler pra gente? Eduarda não. Eduardo. Sim, professora, qual o mesmo que ler? Página 49, questão 3, letra B. No plano cartesiano, ao lado, construa o gráfico dessa função. Repare que no ponto 0,0 existe uma bola vazia. Ela indica que esse ponto não faz parte do gráfico, pois não existe hexágono cujos lados medem 7. Obrigada, Eduardo. Lembrem que a gente conversou ainda há pouco sobre as grandezas. Algumas grandezas não admitem valores negativos, algumas grandezas não admitem valores decimais. Aqui ele faz a ressalva para vocês. Olha, o ponto 00, ele está representado com uma bolinha vazia, porque esse ponto especificamente não faz parte da função. Vocês têm tabela pronta?
Ele deu valores para x, para a gente calcular os valores de y? Não. Ele só apresenta o plano cartesiano, a gente vai fazer a continuação. Isso. Então, nesse exercício, ao lado do gráfico, a margem da apostila, vocês vão construir a tabelinha de vocês, agregando valores, atribuindo valores para x e calculando os seus respectivos valores de y. Como aqui a gente está falando de perímetro, não existe medida negativa, escolham valores fáceis, que já estão ali na malinha quadriculada de vocês, né? 1, 2, 3, 4, 5 talvez. Agora nós vamos calcular os respectivos valores de y, o perímetro. Quando o nosso x for 1, colocando na lei de formação, 6 vezes 1 é 6. Então, eu tenho para ordenado 1 e 6. Deixa eu só colocar aqui efeitos de 6 em 6. Está lá o nosso par ordenado. Quando o nosso x for 1, y vale 6, primeiro ponto lá do plano. Quando o x for 2, no lugar de x a gente vai pôr 2. 6 vezes 2, 12. Marcando no plano, 6 e 12. Quando o nosso x for 3, 6 vezes 3. Mais uma vez eu insisto, meu nono, eu estou pegando a lei de formação e estou trocando o valor de x para calcular o respectivo valor de y. Ok, Rafa. 6 vezes 3, 18. Então, quando o nosso x for 3, y vale 18. Quando x for 4, 6 vezes 4, 24. E quando o nosso x for 5, 6 vezes 5, 30. Mais uma vez eu pergunto, nono, os pontos estão alinhados na forma de uma reta? Sim. Posso ligar esses pontos? Quando eu pergunto para vocês se eu posso ligar os pontos, eu estou perguntando, estas grandezas aceitam valores com vírgula? Aceitam valores decimais? A medida sim, mas os lados não. Eu não posso ter um hexágono com 1,5 centímetros de lado? Sim, mas os lados não, né? O lado da figura não pode ser decimal? Ele não pode ser. Pode, isso. Por que 18, 12, 6? Ah, é o de lado, não é? Não. Não. Ah, Isso. é total, é perímetro e lado. Aqui é o perímetro, aqui é o lado. Então, aqui o lado. Aqui perímetro. Então, o lado pode ser com vírgula? Pode, eu posso ter um lado de uma figura, as grandezas envolvidas admitem valores decimais. Eu posso ter um lado valendo 2,75 centímetros, por exemplo, ou 1,1 centímetros, ou 3,6 centímetros. Logo, o perímetro também pode dar decimal. Então, as grandezas envolvidas neste problema admitem valores decimais. Então, a gente pode ligar os pontos do nosso gráfico. Só fazendo a ressalva, porque que aqui ele coloca uma bolinha aberta, porque não existe lado, não existe figura de lado valendo zero. Eu preciso que tenha pelo menos 0,1 ou até um pouquinho menos para que eu tenha uma figura. Dúvidas nesse exercício, gente? Não. Ele caracteriza bem a nossa definição de função. Dada a fórmula, nós vamos construir a tabela. Essa tabela não foi dada, fomos nós que construímos,
Atribuímos valores para x, calculamos os valores de y e construímos no plano cartesiano. Aqui a prof chama atenção, o plano cartesiano foi dado pela apostila, ele não usou a mesma escala no eixo horizontal e vertical. Aqui ele dividiu de 1 em 1, aqui cada 2 quadradinhos valia 6, ou seja, cada quadradinho vale 3 aqui na linha vertical. Prof, posso fazer isso? Fiquem à vontade. Só lembrem que vocês vão usar sempre o mesmo valor. Se na linha horizontal vocês dividiram de 1 em 1, quer dizer que será sempre de 1 em 1 na horizontal a diferença entre uma e outra. Se na vertical a gente fez cada quadradinho valendo 3, então todos os quadradinhos na vertical têm que valer 3. Por que a prof está chamando a atenção? Porque alguns alunos, na hora de construir o seu gráfico, me dizem que o primeiro quadradinho vale 1, o segundo quadradinho vale 4, o terceiro quadradinho vale 5, o próximo vale 9. Ele não mantém um padrão na sua divisão. Então, cuidem, caprichem na hora de construir o gráfico de vocês. Bom, a prof tem mais 4 minutinhos, nós vamos fazer juntos a questão 4 e vou reforçar as instruções. Vocês receberão a avaliação pelo Clipe Escola lá em atividades e trabalhos. Aqueles que puderem então imprimir, resolver as questões, fotografar e enviar pelo Clipe Escola para a professora até terça que vem. Tem 7 dias para fazer isso. É individual essa avaliação, vocês podem pesquisar o material de vocês à vontade, só prof pede que não pesquisem em colega, né, para fazer as questões. Gostaria que fosse feito com a letrinha de vocês, então não é para ser digitado. Caprichem na letra, né? Caprichem. Eu tenho alguns aí que estão fazendo uma letrinha quase de médico, né? Eu tenho que ser quase mágica para descobrir o que está escrito. Então, escrevam bem direitinho. Aqueles que não puderem imprimir, a avaliação façam como foi feita anterior. Resolvam no caderno, fotografem as questões e enviem para a professora. Ok? Bom, questão 4. Lê para a prof, por favor, o Enaldo. Enaldo, consegue ler para a prof? Sim, professor. Questão 4. Questão 4, querido. Página 49. Deseja-se formar cartas não comerciais, tendo duas de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para criar uma carta não comercial pelos Correios. Obrigada. Ele mostra para vocês, então, naquele gráfico de segmentos, que uma carta até 25 gramas se paga 80 centavos. De 25 gramas até 50 gramas se paga 1,25. É isso que esse gráfico de segmentos representa. Quando ele coloca a bolinha aberta de um lado. Bom, neste gráfico aqui, ele está me dizendo que se a minha carta tem mais ou menos da metade, de 25 gramas até 50 gramas, nós pagaremos R$ 1,25. Mas vejam, se ela tem 26 gramas até 25 gramas, eu pago 80 centavos. Se ela tem 26 gramas ou acima de 25 gramas, eu já vou pagar R$ 1,25 até 50. Se ela tiver acima de 50 gramas, 50,5 ou 51 gramas, até chegar a 100 gramas, a gente vai pagar agora R$ 1,70. Então, até 50 gramas eu pago R$1,25, de 50 gramas até 100, então passou de 50 gramas já é R$1,70. Segundo o que o Enaldo leu para a gente, ele disse que 2 cartas têm 100 gramas. Ele quer saber quanto a gente vai pagar, o total gasto para despachar essas cartas do enunciado. São 2 cartas de 100 gramas. Então vejam, até 100 gramas a gente paga R$1,70. Então seriam 2 vezes R$1,70. Mas 3 cartas de 200 gramas. Olhem ali, uma carta de 200 gramas se paga quanto, gente? Olhem o gráfico de vocês. 2 e aí? Então nós vamos fazer 3 cartas vezes 2,65. Mais uma carta de 350 gramas.
Uma carta de 350 gramas paga-se quanto, gente? R$4. Essa é a nossa expressão numérica. Fazendo 2 vezes 1,70, 3,40. 3 vezes 2,65, nas minhas continhas, 7,95, mais R$4. É uma soma de números decimais, eu ponho vírgula embaixo de vírgula, somando tudo, isso dará 15,35. isso aí. Alternativa certa, letra D. D. Então, queridos, a prof vai finalizando a aula de hoje. Fica de deveres para vocês para quinta-feira. Ler da página 45 à página 50. E ir respondendo o que nós não fizemos. Da página 45 até a 50 são os deveres para quinta-feira.